Bom dia, Natan. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no meio de vós, da sua família, tá bom? De vocês, pastores, ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiros, né? Que o amor do Senhor Jesus esteja no nosso meio, né? Nos nossos corações. Tá eu aqui de volta, tá? Eu sou Jandira e não esconda a minha voz não, pode botar aí no ar, tá bom? Moro no Rio de Janeiro. E é isso, quero falar mais um relato do que aconteceu comigo na Igreja Universal do Reino de Deus, do reino do capeta, porque de Deus não é não, né? Que Deus é amor, né? Quem ama não maltrata, quem ama não faz sofrer. Quem ama cuida, né? E é isso, eu vivi mais de 30 anos na igreja, fazendo a obra de Deus. E foi só de sofrimento, tá? Foi só de sofrimento, né? Não conseguia nada, era muita luta, muita perturbação, né? Para falar a verdade, pastor, o senhor deve saber, né? Que o senhor já conviveu lá dentro. Obreiros, pastores, evangelistas, todas as pessoas que fazem parte do ministério do Bispo Macedo são perturbados. Eu já percebi isso, são perturbados. E eu estava ficando perturbada. Perturbada por não, pelos espíritos. Os espíritos me perturbavam. E como me perturbavam? Uma vez na igreja, eu estava sentada no banco, num domingo, num domingo de culto, de adoração, foi até Santa Ceia, né? Até Santa Ceia. Que o pastor não dá mais palavra, né? Na igreja não dá mais palavra. Eles não dão palavra. A palavra do Senhor, a palavra viva que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, eles não dão mais. Antigamente, na época de quando eu me converti, na Igreja Universal, conheci o Senhor lá, a gente tinha alimento espiritual que era a palavra de Deus. Agora não tem mais não, né? Agora é só oferta. O lugar da palavra agora é envelope, né? Eles trabalham nisso, estão trabalhando agora nisso, né? Sempre trabalharam. Mas agora o negócio ficou mais certeiro. E nesse domingo eu estava sentada no banco assistindo o culto, me preparando, né? O meu espírito para participar da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, né? E o pastor da minha igreja, da igreja onde eu era, ele se levantou, depois que todo mundo serviu a ceia, depois todo mundo tomou a ceia, né? Pessoal, tudinho. Ele chegou, pegou a Bíblia, abriu uma Bíblia, que ele nem tinha Bíblia. Ele não tinha Bíblia. O obreiro que emprestou a Bíblia para o pastor. Porque eles não tinham Bíblia. Esse pastor, ele não tinha Bíblia no altar. E aí ele pegou a obreira, a Bíblia do obreiro e abriu no altar e espalhou os envelopes em cima da Bíblia. Ele chegou, aí falou pro povo, né? Tinha pouca gente, era culto de manhã cedinho e não ia muita gente. Era a igreja pequena, né?
Essa igreja é pequena até hoje, né? Ele pegou os envelopes e colocou em cima da Bíblia. Abriu assim de qualquer jeito, sem educação, sem temor a Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E jogou a Bíblia assim, em cima do altar. Pá! Se Jesus não abençoar vocês, se Deus não abençoar vocês, se Deus não der aquilo que Ele prometeu na Bíblia para vocês, quando chegar em casa, pode rasgar a Bíblia. Ou é ou não é. Ou dá ou desce. Assim mesmo, em cima do altar. Ele falando isso. E eu só olhando, assistindo a cena. Eu falei, ih, meu pai, esse é o segundo Macedo. Imitando tudo que ele fazia, tudo que o Edir Macedo faz. Fazia, não, faz. Ele fazia. Ele fez. Se Deus não abençoar você, ó, não serve, ó, queima, taca fogo. Aí ele foi, pegou os envelopes, deu pra gente, né? Ó, leva o envelope, tudinho, é uma oferta, o que dá no seu coração. Ele não estipulou o valor. Ele falou, o que você sentir no coração, você traz. A oferta, faz um pedido, pediu pra gente fazer um pedido. Eu falei, meu pedido já tá no coração. Não vou fazer pedido nenhum. Também não dei oferta. Não dei oferta. Falei, eu não vou devolver oferta, nem vou fazer pedido. Vou levar o envelope para casa. Trazer vazio. Não vou obedecer a voz desse pastor, não. Esse pastor é muito arrogante. Eu não estou aqui por causa dele. Eu estou aqui por causa do Senhor e das almas que a gente vai buscar lá fora, no inferno, para trazer para cá, para ter o conhecimento de Deus, né? Para receber pelo menos uma cura, né? Uma libertação. Tá. Aí na outra semana, quando eu retornei à igreja, o que acontece? Ele veio cobrar, cadê a oferta? Cadê a oferta? Eu falei, que oferta? A oferta, você não levou o envelope? Aí eu falei, levei sim. Aí o envelope estava dentro da minha Bíblia, né? Aí eu falei, tá aqui o envelope. Peguei o envelope e dei a ele. Aí, ué, não tem nada dentro desse envelope? Eu falei, não. Mas por que você não botou nada dentro do envelope? Eu nem estipulei o que era para trazer. Era para trazer o que desse no coração, que sentisse no coração. Eu falei, eu senti no coração, pastor, de não dar nada. E aí? Olha, esse homem virou o cão dentro da igreja. Ele virou o cão. Ele saiu esmurrando a parede, esmurrando até o altar, ele me esmurrou. Mas isso não pode, isso não sei o quê, e que não sei o quê. Aí eu falei assim para ele, pastor, o Senhor não tem uma Bíblia. O Senhor, você não tem uma Bíblia para ensinar a palavra de Deus para suas ovelhas, que as ovelhas não são nem tuas, são do Senhor Jesus. Você não tem uma Bíblia para preparar as ovelhas para entrar no reino de Deus, no reino celestial. O Senhor tomou a Bíblia do obreiro para fazer propósito, para botar oferta. O Senhor não tem vergonha disso, não? Ainda desmascarei ele lá, ainda fui grossa com ele. Porque comigo não tira farinha, não. Aí ele que não sei o quê. Aí, tá, tudo bem. Chegou um obreiro para mim e falou, ô Jandira, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Aí ele, tá nada, ele tá endemoniada. O pastor falando. Ela não tá nada bem, ela tá endemoniada. Aí eu falei, por quê?
por que o senhor está falando que eu estou endemoniada? Você não cumpriu com o propósito? Eu não estipulei nada, tá? Todo mundo viu aí, não estipulei, eu não falei que era para, eu não estipulei valor, eu falei para trazer o que desce no coração. Aí eu e ela não trouxe, aí eu virei pro obreiro e falei para ele, ó, eu senti de não trazer nada, ora bolas. Aí o obreiro riu de mim. Ele riu de mim, mas o pastor ficou indignado com o obreiro, porque ele riu de mim, da minha atitude, porque eu sorri, debochando dele, né? Aí tá. Ele pegou esse obreiro e botou no banco, né? Para disciplinar o obreiro, para castigar ele, botou no banco. Aí eu falei, se o senhor botar ele no banco, eu saio daqui e acabo com a sua raça. Eu vou falar para todo mundo dessa rua aqui quem é o senhor. Aí ele abriu o olho para mim. Aí eu falei, o senhor não tira farinha comigo, não, nem com nenhum desses obreiros aqui, porque eu conheço bem, eu sei bem quem é o senhor, a raça de vocês. Eu estou aqui como eles estão aqui para servir a Deus, aquele que nos chamou para a sua glória e não para servir vocês, fazer a vontade de vocês. Então, quando eu dei as costas, que fui para casa, ele jogou uma praga para mim. Ele chegou e falou assim: o diabo vai levar você na sua casa. Chegar em casa, a senhora não vai ter paz. Pastor, quando eu cheguei em casa, na minha casa, eu entrei em desespero na minha casa. A primeira coisa uma coisa que eu honrava, uma coisa que eu honro até hoje, a palavra de Deus. Eu tinha duas Bíblias, né? Uma de estudo, eu gosto de estudar a palavra de Deus, uma de estudo, uma para evangelismo, e a outra era a Bíblia da Mulher que Ora, uma Bíblia muito linda, que me incentivou muito a buscar a presença de Deus, a face de Deus, através da oração. Eu aprendi muita coisa nela. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu vi foi a Bíblia em cima da mesa. Eu devo ter esquecido a Bíblia em cima da mesa. Quando eu cheguei dentro de casa, que eu olhei a Bíblia na mesa, me deu uma fúria tão grande, me deu uma raiva das coisas que aquele pastor falou. Que se Deus não me abençoar, pode rasgar a Bíblia, ela não serve para você. Pastor, eu cheguei em casa, rasguei a Bíblia. Arranquei todas as páginas da minha Bíblia. Fui lá no meu quintal, peguei, taquei fogo na palavra de Deus. Eu fiquei louca dentro de casa, eu fiquei maluca dentro de casa. Aí a minha filha, sem entender nada, né? Ela ficou com medo de mim. Ela ficou com medo de mim. E fiquei maluca dentro de casa. Eu falei, não é possível. Depois de tudo que eu queimei, eu falei, não é possível, Senhor. Então, depois que eu rasguei, né, a Bíblia, a palavra do Senhor, eu me arrependi muito. Me arrependi, chorei muito diante do Senhor. Veio aquele arrependimento, aquele temor. Me arrependi muito. Senhor, não era para mim ter feito isso. Isso não é normal. Eu comecei a buscar Deus, chorar diante do Senhor, dentro da minha casa. E eu pedi a Deus, Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço agora? Aí veio, né, no coração, eu senti vontade de fazer uma oração de descarrego, né, na minha casa. Eu orei e repreendi o Satanás do engano, da mentira, da falsidade, esse espírito maligno, né?
Eu orei, comecei a orar, repreender dentro da minha casa. Fui lá no quintal, fui lá no portão, na minha rua, comecei a parecer uma doida, orando, repreendendo. Você nunca mais, você vai entrar na minha casa para fazer o estrago que você fez com a palavra do Senhor. E eu levantei do chão, né? Estava orando, pedindo a Deus para abençoar. Depois que eu repreendi o diabo, pedi para o Senhor enviar os anjos deles aqui na minha casa. E fui orando nos salmos, peguei uns salmos de purificação, né? Uns salmos muito bons na Bíblia. Eu aconselho todos os obreiros, membros, a lerem os salmos. Tem muitos salmos lindos, de oração, muito boas. E eu orei, né? Repreendendo o mal. Oração para abençoar o lar, a casa, né? Família. E eu orei. E aquela tristeza passou, aquela angústia, arrependimento. Deus foi me curando, né? Eu fui me curando. O Espírito Santo foi me curando, né? E eu fui me refazendo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Nunca mais eu quero colocar mais os pés naquele lugar. Chega. Eu peguei a palavra de Deus, eu queimei a palavra de Deus, a palavra que é alimento. Chega, eu não quero mais isso para minha vida, dessa vez eu não quero mais. Então, eu decidi, né, faz 3 anos, 3 anos que aconteceu isso, tá bom? Eu não fui mais, eu saí. Os obreiros ficaram perguntando por mim, me vendo na rua, perguntando por que eu não estou indo mais, porque o pastor começou a perguntar por mim. Eu falei, manda ele se lascar. Manda esse pastor se lascar. Eu não quero nem ver ele na minha frente, senão eu esmurro a cara dele. Eu não quero conversa mais com essa igreja. E tomam cuidado, tá? Vocês tomam cuidado. Porque esse ministério não é de Deus, não. Vocês saiam desse ministério. E falando, né, com as pessoas que estavam lá, os obreiros que eu encontrava na rua, e perguntava por que eu saí da igreja. Aí eu dava esse recado. Então, eu, graças a Deus, estou muito bem, estou feliz da vida. Eu tenho uma paz tão grande no meu coração, uma paz que eu nunca tive quando eu estava nesse ministério. Nunca tive. Uma paz de espírito, sabe? Um refrigério tão grande. Tem coisas aqui que às vezes a gente sente, todo dia a gente sente necessidade das coisas, né? Tanto que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina, Pai Nosso que estás no céu, nos dai hoje, né? Todos os dias a gente tem que pedir a Deus, né? O pão, né? Nos dai hoje. Então a gente tem necessidade das coisas. A gente dorme desejando isso, desejando aquilo, né? E isso é até o fim da vida da gente, vai desejando as coisas. E, pastor, por incrível que pareça, antes de eu pedir, o Senhor já me dá. Do bom e do melhor. Sem eu pedir, antes de eu pedir, Ele já atende. Já me atende, sabe? É uma coisa assim, tão gostosa, que eu só estou agradecendo, Deus. Eu só agradeço, Senhor, obrigado, eu acordo, durmo, acordo, já agradecendo ao Senhor, obrigado por o Senhor me amar tanto, me ajudar, pelas coisas que o Senhor me deu, pela luta que eu passei, que eu pedi para o Senhor me ajudar, o Senhor está me ajudando. E eu vou agradecendo, eu só estou agradecendo a Deus. E quanto mais a gente agradece, mais Ele vai nos dando, né? Nos abençoando, né? A palavra do Senhor, né? O apóstolo Paulo diz que em tudo devemos dar graças. Então eu dou graças a Deus por tudo que Ele me deu.
tudo, 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 tudo. A banana, quando eu vou pegar lá no pé de banana, que eu tenho, meu quintal, fiz um sítio, plantei, fui plantando árvores frutíferas, tem bananeira, tem manga, tem jenipapo, tem caju, essas frutas, né, do Nordeste, que eu sou nordestina. Eu trouxe muitas mudas de plantas, quando eu fui para Natal visitar minha família. Muda de plantas, ganhei também e fui plantando e hoje estou usufruindo, né, da graça de Deus. Vou lá na bananeira, pego as bananas, agradeço, levanto para o céu, Senhor, obrigado, muito obrigado. Chego a dar até para os vizinhos. Pessoas ficam admiradas com o meu quintal aqui, com as coisas que fica de frente, né? Eu plantei tudo para frente, não botei para trás, na minha casa é para trás. E a minha plantação é para frente. E eu agradeço a Deus, né? Pela chuva, pela comida, pela roupa, por tudo. Até pelo alfinete que eu uso, pelo grampo, o enfeite do meu, que boto no meu cabelo, pelo pente que penteia meu cabelo. Senhor, obrigado. É uma coisa tão linda, tão gostosa, sabe? Tão gostoso. É isso, tá? Eu aconselho, né, que cada obreiro que permanece aí nesse ministério, que está levando chibatada, eu aconselho a vocês, peçam ajuda de Deus para vocês saírem daí. Peçam força, não tenham medo não. Não tenha medo de Faraó. Faraó não tem força para nada, não tem poder para nada. Faraó, ele foi morto. Deus matou Faraó no Mar Vermelho quando ele perseguia o povo de Israel. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, vá nessa passagem de Êxodo, vocês vão ver que Faraó, ele foi morto no Mar Vermelho, quando ele estava perseguindo o povo de Israel. Não se submetam às chibatadas desses homens, desse líder do capeta. Não se submetam. Não tenham medo. Quando eles vierem ameaçando vocês, fazendo medo, amedrontando, botando terror em vocês, vocês saiam fora daí. Saiam fora. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Deus vai abrir o céu. Olha, Ele não vai abrir só as portas, não. Ele vai abrir a janela, os diques do céu, as comportas do céu na vida de vocês, que vocês vão ficar assim, admirando, olhando assim. Nossa, eu não... Senhor, como que isso aconteceu? Eu estou falando por experiência própria, tá? Você jovem que está aí, sem fazer nada, vai estudar. Vai terminar seus estudos, vai fazer uma faculdade, estuda. Estuda. Nosso sucesso vem através do estudo. Estuda. Jovem, você, mulher, que deseja, que não concluiu seus estudos, você que já está avançada de idade, vai estudar. Vai estudar, aprender, sabe? Aprender as coisas. Vai ocupar a mente com outras coisas. Vai tirando esse cabresto, tira este cabresto que colocaram em vocês. Essa canga, para quem não sabe, essa canga que colocaram no pescoço de vocês, para vocês não poder sair, ir para outros cantos, outros lugares, ver outras coisas boas, né? Outras coisas, outras oportunidades para a vida de vocês. Para quem não sabe, essa canga é um gancho, um triângulo feito que os criadores de animais, né, de ovelhas, colocavam na ovelha para ele não passar do terreno dele, do aprisco dele, para ir para o outro aprisco, né? Às vezes o dono colocava isso. Eu lembro que o meu pai, ele é agricultor no interior, no Rio Grande do Norte, ele criava, né? Ele criava cabritas e ele colocava nas cabritas para ele não passar para o terreno do outro, pela cerca, né? Porque aquela canga era um pau que atravessava no pescoço assim, prendia, né? Não deixava a ovelha passar, entendeu? Elas ficavam presas, às vezes no calor, muito no verão, não tinha água, não tinha comida.
tinha muita dificuldade delas se alimentarem, né? Não tinha alimento. E tinha um outro, o terreno do vizinho era abençoado, né? E as ovelhas queriam porque queriam pular a cerca. Porque elas não queriam permanecer no quintal de casa, no terreno, né? Onde estava, no lugar onde estava, que era o terreno do meu pai. Elas queriam, elas faziam, elas se esforçavam assim no chão, elas se esfregavam assim, onde elas viam uma árvore, para tirar, se livrar da canga que meu pai colocava nelas, para fugir, para ir para o outro terreno do vizinho, que tinha planta, que tinha água, né? E por aí vai. Não deixem você, obreira, membro, pastor, bispo, não deixe. Arranca essa canga do seu pescoço. Se você não consegue arrancar sozinho, pede ajuda ao Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar, né? Tira essa canga, seja livre. Deus nos deu liberdade. O Senhor Jesus nos deu liberdade na cruz do Calvário. Ele mesmo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Tira essa canga. Não deixa esse faraó prender vocês, aprisionar vocês, conduzir vocês com chibatada. Se libertem. Se libertem dessa maldição. Natan, boa noite, fica com Jesus, obreiros, obreiras, membros, bispos, ex-bispo que está ouvindo. Tenham uma boa noite, ficam na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Depois eu tenho mais relato, tá bom? Depois eu estou orando a Deus para me trazendo à memória tudo, coisas ainda